1943, em uma floresta isolada na Polônia, os nazistas tentaram apagar um dos capítulos mais sombrios da história. Eles estavam tão desesperados para esconder seus crimes que, ao final da guerra, tudo o que restou de um dos maiores campos de extermínio foi uma simples casa de fazenda, cercada por um campo de tremoços. Este lugar se chamava Treblinka, e esta é a história de como a verdade sobreviveu ao esquecimento. Ao contrário de Auschwitz, que também funcionava como um campo de trabalho forçado, Treblinka II era uma máquina de matar, pura e simples, uma verdadeira fábrica da morte. Entre julho de 1942 e agosto de 1943, em apenas 13 meses, estima-se que entre 800.000 e 900.000 homens, mulheres e crianças foram assassinados ali. A eficiência era aterrorizante. Do momento em que os trens chegavam, lotados de pessoas de toda a Europa, até o extermínio nas câmaras de gás, o processo levava menos de 2 horas. Não havia seleção para trabalho. O destino de quase todos que chegavam era a morte imediata. Mas em 1943, com o avanço das tropas soviéticas no leste, o alto comando nazista percebeu que a derrota era uma possibilidade real. Foi então que iniciaram uma operação secreta com um nome sinistro: Sonderaktion 1005. O objetivo era um só: apagar todas as evidências do genocídio. Eles queriam que Treblinka desaparecesse do mapa e da memória. A operação foi meticulosa e brutal. Prisioneiros judeus, conhecidos como Sonderkommando, foram forçados a participar do trabalho mais horrível que se pode imaginar. Primeiro, eles tiveram que exumar centenas de milhares de corpos que haviam sido enterrados às pressas em valas comuns gigantescas. Imagine o trauma indescritível dessa tarefa. Em seguida, esses corpos foram levados para enormes grelhas improvisadas, construídas com trilhos de trem, onde foram queimados dia e noite. A fumaça e o cheiro podiam ser sentidos a quilômetros de distância. Depois da cremação, os ossos que restavam eram moídos até virarem pó, e as cinzas eram espalhadas pela floresta ou enterradas em buracos profundos, para que nada pudesse ser identificado. O passo final foi o desmantelamento completo do campo. Todas as estruturas, os barracões, as cercas de arame farpado e, principalmente, as câmaras de gás foram demolidas, tijolo por tijolo. O terreno foi nivelado, como se nada tivesse existido ali. Para completar o disfarce, os nazistas construíram uma casa de fazenda de aparência inocente no local. Plantaram tremoço ao redor e até instalaram um guarda ucraniano com sua família para fingir que aquela era uma propriedade rural comum. A ideia era que, quando os aliados chegassem, encontrassem apenas uma paisagem pacífica. Eles queriam poder dizer: campo de extermínio? Aqui, não. Isso é apenas uma fazenda. Mas o plano de apagar a história não foi perfeito. Havia um fator com o qual eles não contavam completamente: a coragem e a resiliência daqueles que estavam destinados a morrer. Em 2 de agosto de 1943, os prisioneiros do Sonderkommando, sabendo que seriam os próximos a serem executados, assim que terminassem de apagar os vestígios, organizaram um levante heróico. Com armas roubadas do arsenal da SS, eles iniciaram uma rebelião. O caos tomou conta do campo. Eles atearam fogo a vários edifícios, criando uma cortina de fumaça que ajudou na fuga. Cerca de 300 prisioneiros conseguiram escapar para a floresta. A maioria foi caçada e morta nos dias seguintes, mas um pequeno grupo, cerca de 60 pessoas, sobreviveu até o fim da guerra. Foram os depoimentos desses homens e mulheres corajosos que impediram que a história de Treblinka fosse permanentemente
silenciada. Eles se tornaram as testemunhas vivas do que os nazistas tentaram tão desesperadamente esconder. Hoje, se você visitar o local de Treblinka, não encontrará os edifícios de Auschwitz. Não há ruínas de câmaras de gás visíveis. Em vez disso, você encontrará um dos memoriais mais poderosos e comoventes do Holocausto. Onde antes ficava o campo da morte, agora existe um vasto campo de pedras. São 17.000 pedras de granito, irregulares e quebradas, cada uma simbolizando um xistétil, uma comunidade judaica da Polônia e de outros lugares que foi aniquilada. Nessas pedras não há nomes de pessoas, há apenas os nomes das cidades e vilarejos de onde as vítimas vieram. Varsóvia, Bia, Stock, Grodno. É um cemitério simbólico, um testemunho silencioso do vazio deixado por centenas de milhares de vidas. O memorial não tenta reconstruir o horror, ele nos força a confrontar a ausência, a escala da perda. Por décadas, acreditou-se que, além dos testemunhos, não restava nenhuma evidência física. Os nazistas pareciam ter tido sucesso em sua limpeza, mas a ciência moderna revelou o que estava escondido sob a terra. Em 2012, uma equipe de arqueólogos forenses, liderada pela doutora Caroline Sturdy-Coles, usou tecnologia de ponta, como radares de penetração no solo. Eles fizeram isso para não perturbar o local, respeitando as leis religiosas judaicas que proíbem a escavação de túmulos. E os resultados foram chocantes. O radar revelou as fundações escondidas das câmaras de gás exatamente onde os sobreviventes haviam dito que estavam. A equipe encontrou pequenos azulejos de terracota, alguns com uma estrela de Davi, que eram usados no chão do que as vítimas pensavam ser um chuveiro. E, mais importante, eles confirmaram a existência de valas comuns que os nazistas não conseguiram esvaziar completamente. A terra de Treblinka ainda guardava seus segredos. A tentativa nazista de apagar a história falhou por causa da bravura dos que se revoltaram, pela memória dos que sobreviveram e pela persistência da ciência, que trouxe à luz as provas que estavam enterradas. A história de Treblinka nos ensina que, mesmo quando se tenta destruir a verdade, ela encontra uma maneira de vir à tona. É nosso dever lembrar, contar e recontar essa história, para que o silêncio nunca vença. Obrigado por assistir. Se você acredita na importância de manter essas histórias vivas, inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. A memória é nossa maior arma contra o esquecimento.